Olá, amados irmãos, começando mais um estudo bíblico Verdades do Fim aqui no canal. Estamos aí com a série A Lei de Deus, finalizando. Queria agradecer ao irmão Celso, irmão Paulo José, irmão Valdo, irmã Vera, irmã Josiane. Nossa, tantos irmãos, mas tantos que têm nos acompanhado. Pessoas que estão aí com a gente, aí estudando, tirando dúvidas, ou até mesmo nos acompanhando, compartilhando o vídeo. Vocês são, assim, muito especial para a gente, já há muito tempo que tem nos acompanhado, há mais de 2 anos aí juntos. Então, assim, eu só agradeço a Deus pela vida de cada um e desejo que vocês sejam imensamente abençoados e que nós possamos, no céu, poder nos conhecer e abraçar a cada um e dizer como é feliz poder chegar lá. Esse é o desejo do meu coração. Então, meus irmãos, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos e pela tua graça e misericórdia. Te agradecemos pela vida de cada irmão aqui. Pai, muito obrigado, porque eles são pessoas sinceras e têm visto sua mão poderosa, maravilhosa, guiando a vida de cada um deles. Obrigado porque o Senhor também tem guiado minha vida e de minha família. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados oferecido na cruz do Calvário. Agradecemos, Senhor, a Ti por mais um estudo e te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde derramando Tua luz neste momento, em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador e Messias. Amém. Meus irmãos, os mistérios da lei de Deus. E aí, vamos estudar um pouquinho? Tema importante: o mistério da morte. O mistério da morte, também chamado de mistério da condenação, em 2 Coríntios 3:9, refere-se ao velho ministério que coordenou a antiga aliança e também a lei de Deus. Esta aliança foi revogada principalmente pela negligência dos israelitas em honrar esta aliança, que é o ministério da morte, é também chamado de ministério da condenação. Você pode conferir aí na tua Bíblia, está escrito em 2 Coríntios. Paulo, ao comparar a antiga e nova aliança, demonstrou que essa última é dirigida por um novo ministério, chamado de Ministério de Justiça, ou Ministério do Espírito. E esse novo ministério tornou-se a glória resplandecente em comparação com a glória do velho ministério. Ministério da condenação, que se tornara compadecida e finalmente desaparecera. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. 2 Coríntios 3, 9 e 10 e Hebreus 1, de 1 a 3. Muitos judeus, antes de aceitarem a Cristo como Salvador, acreditaram que a glória manifestada no Sinai e o velho ministério da antiga aliança, exercida pelos levitas, eram a última palavra em salvação. Mas, posteriormente, entenderam que a glória manifestada por Cristo e o novo ministério estabelecido com a nova aliança superava e se substituía tanto a antiga aliança quanto o velho ministério que o gerenciava. Hebreus 8, capítulo 8 e 2 Coríntios 3, 14 e 16. Então, o ministério de Cristo foi muito superior ao ministério sacerdotal, à matança de animais ou qualquer que fosse os rituais da lei. O ministério de Cristo foi muito maior e muito mais excelente. Pena que não reconheceram, muitos deles não reconheceram isto. Por simples figura de linguagem, o velho ministério da antiga aliança é adjetivado de ministério da morte. E a própria Bíblia exemplifica essa figura de linguagem, utilizada por Paulo certa vez.
Os filhos dos profetas reuniram-se em torno da panela grande, que continha colossíntidas ervas tóxicas. Então chamaram aos que delas se alimentavam, de homem de Deus. A morte na panela, 2 Reis 4, 38 a 40. Em linguagem exata, literal, disseram que havia algo no interior da panela que iria causar a morte. Não é a panela que era a morte, mas é algo que estava nela e iria causar morte, que eram ervas tóxicas. Mas, ao fazerem o alerta, trocaram a causa pelo efeito. Outro exemplo encontra-se em Isaías 28:18. A vossa aliança, a nova aliança com a morte será anulada. Obviamente que ninguém faz aliança com a morte. Isso, no mínimo, será bizarro. Porque aqui diz assim, a vossa aliança com a morte será anulada. Obviamente que ninguém faz aliança com a morte. Isso, no mínimo, seria bizarro. São apenas uma linguagem figurativa. Gravado com letras em pedras. Gravado com letras em pedras é uma clara referente às 2 tábuas de pedra, onde foram escritos os 10 mandamentos. O velho ministério na antiga aliança tinha sua legitimidade administrativa fundamentada na lei de Deus, ou seja, sem esta lei para estabelecer os princípios morais e éticos, revelar o pecado e servir de base para os preceitos encontrados na lei de Deus. Todo o ministério, todo o gerenciamento da antiga aliança perderia a autoridade e propósito. Por isso a ênfase, ministério da morte, gravado com letras em pedras. A legitimidade e os objetivos do velho ministério, que é o ministério da morte, dependia diretamente dos 10 mandamentos contidos nas tábuas de pedra. Paulo, no verso de 2 Coríntios 3:7, não diz que a lei de Deus, 10 mandamentos, é o ministério da morte. E não há a menor possibilidade desta classificação, pois ele mesmo afirma que esta lei deve ser praticada em Romanos 2:13 e em 1 Coríntios 7:19. Está alicerçada no princípio do amor, Romanos 13, de 8 a 10, e é ensinada pelo Espírito Santo em Romanos 8, 5 e 8, e em Hebreus 10, 15 e 17. É santa, justa e boa, em Romanos 7, 12, em Romanos 7, 15 e 16, que é a fé e a graça não podem anulá-la, em Romanos 13, 31, e em Romanos 6, 15. E agrada-se em obedecê-la, Romanos 7, 22. Então o apóstolo Paulo não tem como estar chamando esta lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, de ministério de morte. Não há nenhuma possibilidade para tal colocação. Em 2 Coríntios 3:3 diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Paulo enfatiza ainda que na nova aliança Deus escreve os 10 mandamentos não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos corações. E o próprio Cristo citou a obediência a esses mandamentos como sendo necessário para se obter a vida eterna, em Mateus 19, 17 a 19, e em Mateus 5, 19 a 20. Então, como poderia algo que é ensinado pelo Espírito Santo, que conduz à vida eterna, ser chamado de ministério da morte? Entende? Por isso que eu falo, se nós estamos entendendo alguma coisa que acha que está contradizendo a Bíblia, é nós que não estamos entendendo, porque a Bíblia não se contradiz. Os 10 mandamentos que formam a lei de Deus, quando transgredidos, denunciam o pecado e exigem justiça. Isso está em 1 João 3,4 e em Salmos 119 e 172. Contudo, eles não orientam quanto ao julgamento e à devida punição a serem aplicadas. As normas do velho ministério eram as responsáveis por isso, e elas estão escritas na lei de Moisés, não nas tábuas de pedra. Não há base bíblica que sustente a insinuação
antinominista de que a lei de Deus, decálogo, seja o ministério da morte. Ademais, existem ainda dois problemas constrangedores que acompanham essa ilusória teoria. Que motivo levaria Deus ao considerar o povo de Israel reunido solenemente no Monte Sinai uma lei que representa a morte? 2. Que Deus é este que trata de forma discriminada o seu povo, reservando uma lei de amor e justiça na nova aliança, enquanto na antiga aliança ele entrega uma lei que reflete a aflição e morte? Então, queridos, muitas pessoas já vi chamando mesmo que a lei de Deus é um ministério da morte. Então, é esse assunto que a gente está tratando, esse assunto que nós estamos conversando hoje. O fracasso dos israelitas em ver a Cristo nos símbolos do sistema cerimonial caracteriza a história hebreia desde o Sinai até a sua vinda. E esta cegueira os conduziu a recusar e solicitar que fosse crucificado. Desse modo, a expressão ministério da morte distingue adequadamente o período do velho ministério, apesar de muitas exceções notáveis. O povo de Israel exerceu o velho ministério, baseado apenas na letra, sem a fé no Messias. Romanos 9, 30 e 33. Isaías 28 e 16. E isso os afastou do Espírito de Deus, resultante em morte aos transgressores da lei. O novo ministério veio para redirecionar a fé em Jesus e reaver o Espírito que vivifica. Por isso Paulo chama o ministério de justiça. 2 Coríntios 3:9 e 2 Coríntios 2 e Romanos 2:13. E o ministério do Espírito ele chama em 2 Coríntios 3:8 e em Romanos 7:14. Embora a nação israelita tenha esquecido os reais motivos do ministério entregue a ela, sendo os principais ter a Deus como centro de sua vida e reconhecer o Messias como o único meio de salvação e conduzir outras nações ao mesmo propósito. Deus eterno manteve esses objetivos na nova aliança, porém sob a tutela de um novo ministério, o ministério da justiça ou o ministério do Espírito. Na época em que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, no ano 52, 54 depois de Cristo, os judeus insistiam em praticar o ritual do sacrifício abolido com a crucificação de Jesus. Então essa insistência, os discípulos teve que combater contra ela. Somente com a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo foi que cessou definitivamente para os judeus o que foi transitório. Paulo se refere às duas tábuas de pedra, porque elas eram um fundamento legislativo que proporcionava autoridade administrativa e objetivo ao velho ministério. Sem os 10 mandamentos contidos nessas tábuas, o velho ministério não tinha motivo para existir. E o mesmo ocorre com o novo ministério, estabelecido na nova aliança, em Hebreus 8, 8 a 13 e Hebreus 10, 15 a 17. O foco principal de 2 Coríntios 3 é explicar as diferenças entre o velho e o novo ministério, respectivamente pertencentes à antiga e novas alianças, e refutar os judaizantes que rondavam a igreja de Corinto, procurando impor as liturgias cerimoniais da lei de Moisés, assim como ocorreu nas igrejas da Antioquia, da Galácia e Colossos. Eles consideravam que os rituais de sacrifício da antiga aliança eram essenciais para a salvação. E, evidentemente, Paulo caracterizou o velho ministério que ministrava esses rituais de ministério da morte. Eram inertes. Judeus e gentios encontravam vida em Cristo, pois só nele há salvação. Então, por que Paulo caracterizou o ministério da morte? Porque já tinha acabado. Todo o ritual do santuário apontava para o Messias, e o Messias justamente já tinha vindo, já tinha morrido. Então, essa insistência judaizante de colocar as leis cerimoniais no meio do povo
do povo que agora seguiu o Messias, que levou o apóstolo Paulo a escrever muitos textos que hoje os indoutos fazem o favor de distorcer. Complicado, né? A lei de Deus e a graça. No mundo religioso, tem sido ensinada uma doutrina de graça, tão errônea que ela caracteriza-se como uma doutrina de desgraça, na verdade. Tudo isso é uma desgraça, irmãos, porque, nossa, é muito errado. Através dos ensinos distorcidos, Jesus tem sido apresentado como alguém que nos livra de guardar os mandamentos de Deus ao invés de nos salvar de transgredi-lo. João 15:10 e em 1 João 4 e em 1 João 5:3. 1 João 2:4. É lamentável que o cristianismo seja assolado por uma espécie de graça, que tem mais o sentido de indulgência ou de um manto acobertado de iniquidades, do que o dom divino da salvação aos pecadores. Porque essa graça barata é terrível, onde você não precisa guardar mandamentos, não precisa guardar lei de Deus nenhuma, e por isso aí o mundo aí tá essa desgraça mesmo. Ninguém mais guarda nada, não respeita pai e mãe, não respeita nada. O falso ensino atribuído à graça tornou-se a maior deturpação teológica de todos os tempos. Seu fundamento consiste na teoria de que a lei foi anulada pela graça divina. E associada a isso, defende-se a ideia de existência de duas épocas distintas, uma de lei, abrangendo o período do Velho Testamento, e outra da graça, abrangendo o período do Novo Testamento. Dádiva imensurável. Graça é a misericórdia de Deus concedida ao pecador arrependido. 2 Coríntios 7:10 e Efésios 2:8 e 9. Graça consiste no perdão de Deus, disponível por causa de seu imensurável amor pela humanidade. E esse amor está manifestado no sacrifício de Jesus. Em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça elimina o castigo da morte eterna, que deveria ser aplicado a todo aquele que agiu contra a lei de Deus. A alma que pecar, essa morrerá, porque o pecado é a transgressão da lei, e o salário do pecado é a morte. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Nós falamos aí rapidamente várias citações bíblicas. Essa misericórdia e bondade são totalmente imerecidas. A graça de Cristo é gratuita para justificar o pecador, sem qualquer mérito ou exigências de sua parte. Justificação é o perdão total do pecado. No momento em que o pecador aceita a Cristo pela fé, ele é perdoado. Há, porém, um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, o tempo em que essa misericórdia faz sua derradeira súplica, mas o coração torna-se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Hebreus 10, 15 a 18 e Romanos 8, 5 a 8. Então a suave e atraente voz não mais suplica ao pecador. Isaías 30, 21. E cessam as reprovações e advertências. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. A lei de Deus é atuante e exigente, revela a transgressão e condena. E a condena a transgressão. E é justamente porque ela traz condenação e não disponibiliza a salvação que recorremos à graça. Por isso que a lei serve como um aio para conduzir a Cristo. Sobre essa questão, o teólogo batista Augustus declara: a graça é para ser considerada, contudo, não como revogando a lei, mas como reafirmando e estabelecendo-a. Romanos 3,31. Estabelecemos a lei. É isso que está escrito em Romanos 3,31. Ora, nós estabelecemos a lei. É isso que nós estamos fazendo hoje, estabelecendo a lei.
A graça de Cristo serve para isso, para estabelecer a lei. A graça serve para nos salvar acima de tudo, porque sem a graça de Cristo não adiantava a lei, não adiantava nada, irmãos. Não adiantaria nada. Ao remover os obstáculos ao perdão na mente de Deus e habilitando o homem a obedecer, a graça assegura o perfeito cumprimento da lei. Romanos 8:4. Que a justiça da lei se cumprisse em nós. Sem a graça, a lei tem apenas um aspecto exigente. Somente em conexão com a graça, ela se torna perfeita. A lei da liberdade, que diz Tiago 1:25. Simples entender, né? A lei em conexão com a graça. Porque se você não ama Cristo, você vai olhar a lei como só um não pode, não pode, não pode, não pode. Mas quando você ama a Cristo, você diz assim, não pode porque é o melhor para mim. Eu serei feliz se eu obedecer ela. A esta lei mencionada em Tiago 1:25 é incontestavelmente a lei de Deus, constituída por 10 mandamentos, Tiago 2:8-13 e Mateus 19:16-19 e Romanos 13:8-10. Se ela tivesse sido abolida, não existiria transgressão, pois não haveria o que transgredir. Isso anularia a existência do pecado e, consequentemente, a condenação destinada ao pecado. E não havendo pecado, não há necessidade de graça, pois ela foi concedida pelos efeitos do pecado. Isaías capítulo 53. Sem a lei de Deus, não há motivo para que a graça permaneça atuante. Romanos 5:18-21. Uma pressupõe a outra. A graça, além de nos salvar da condenação da lei, nos habilita a viver em harmonia com os seus preceitos. Não há contradição, mas uma interdependência entre a lei e a graça. Elas se harmonizam e completam-se em suas respectivas funções. Porque imagina agora, nós como transgressores da lei de Deus, como iríamos ser perdoados sem a graça? Porque a lei iria nos condenar. Se eu estou roubando, a lei ia dizer, não furtarás. E eu seria condenado. Não haveria perdão para mim, não haveria graça para mim, só haveria condenação para mim. Entendeu? O início da graça. É extremamente errado acreditar que a graça surgiu com a cruz do Calvário e que tenha substituído a lei. Infelizmente, é assim que muitos entendem as expressões debaixo da lei e debaixo da graça, citada em Romanos 6,14, que diz que não estamos, porém, debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se isso fosse verdade, como fica a situação dos pecadores antes da morte de Cristo? De que forma foram eles salvos? Esse ponto não poderia ser passado por alto, pois as Escrituras ensinam claramente que a salvação é obtida unicamente pela graça. Efésios 2:8-9 e Gálatas 5:4. E se a graça não existia antes da cruz, consequentemente, os pecadores que viveram nos tempos de patriarcas posteriores não se salvaram, pois viveram antes da graça, antes de Cristo. Entende? Então, se a graça só vem com Cristo, então, se a graça não existia antes, então todos os patriarcas, Moisés, todos eles estão mortos e estão todos perdidos. Porque se fazem uma divisão, o Novo Testamento é a graça, o Velho Testamento não tem graça. Se não tem graça, não tem perdão. Ninguém foi perdoado de nada, de pecado nenhum. Então é ridículo, irmãos. Graça sempre existiu. A lei sempre esteve junto com a graça. E se a graça não existia antes da cruz, consequentemente, os pecadores que viveram nos tempos de patriarcas e posteriores não se salvaram, pois viveram antes da graça, antes de Cristo. Alguns, na tentativa de sanar a falha dessa falsa teoria, alegam que os pecadores do Velho Testamento se salvavam pelas obras da lei, agravando ainda mais o erro na qual estão envolvidos. Os adeptos desse absurdo ensino, terão que assumir que o céu está dividido em dois grupos.
terão que admitir que o céu está dividido em dois grupos. Um a proclamar que foi salvo pelos seus méritos e esforços, por ter guardado a lei. Isso seria um insulto a Jesus, um ultraje ao seu sacrifício. E por outro grupo que viveu depois da cruz, que proclamando humildemente os louvores a Cristo, que lhe concedeu a vida eterna por meio da graça. Então não teria lógica. Não teria lógica dizer que tem dois grupos no céu, um salvo pelas obras e outro salvo pela graça. A Bíblia não ensina a existência de um período da lei e o outro da graça, separados pela cruz. E tampouco ensina que haverá dois grupos de remido, um salvo pela lei e outro salvo pela graça. Essas coisas são nocivas invenções mantidas pelo homem e extremamente ofensivas ao plano de salvação elaborado por Deus. Tais conceitos são blasfemos e devem ser rejeitados. A verdade é que a graça vem de tempos longínquos. A graça vem desde sempre. Romanos 16, 25 a 27. Que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes de tempos eternos. 2 Timóteo 1, 9 até 10, verso 8 também, de 2 Timóteo 1. Esse estudo da lei e da graça muito nos ensina, irmãos, porque, nossa, a gente não pode ficar calado quando alguém vier citar esses textos para a gente. Em Hebreus 11 estão listados aqueles que antes de Cristo obtiveram a salvação pela fé, que são os heróis da fé, na galeria de Hebreus 11. Então é sinal de que a graça os alcançou antes. Alcançaram misericórdia pela fé no Cordeiro de Deus. João 1, 29. Abraão foi salvo pela graça. Romanos 4, de 1 a 3. E Gálatas 3 a 9. Davi, da mesma forma, conquistou a graça pela fé em Cristo. Romanos 4, 6. Veja que nós não citamos nada por nossa parte mesmo, mas citamos as Escrituras. A graça sempre esteve estendida a todos os homens. Tito 2, 11 a 14, confirmando o que a gente está falando. Em Romanos 5, 18, que a graça é estendida a todos. Ela estava planejada antes mesmo do pecado de Adão. Tito 1, 1 a 2. E começou a vigorar desde o Éden, em Gênesis 21. Em Gênesis capítulo 3, perdão. Em mais um dia, ela será retirada. Cessará de vigorar. Apocalipse 7, de 1 a 3. E Apocalipse 16, 17. Pela graça? Então, por que afirmar que ela veio depois da cruz? Em matéria da salvação, toda a humanidade sempre esteve debaixo da graça. Os sacrifícios realizados na antiguidade simbolizavam a fé no futuro Messias. Hebreus 9, de 9 a 12. O cerimonialismo ensinado por Deus na antiga aliança não visava expressar obras, mas a fé no perdão que se consolidou através de Cristo na cruz do Calvário. Quando o pecador aceita a salvação concedida pela graça, ele passa por uma conversão, a uma mudança do velho para o novo homem, do pecado para a santidade, da condenação para a absolvição. Romanos 6, de 1 a 7. Todavia, se ele anular o perdão que lhe foi concedido, praticando novamente as más obras, olha que interessante, cuidado em praticar novamente as obras que antes praticava. A lei com toda a autoridade. Todavia, se ele anular o perdão que lhe foi concedido, praticando novamente as más obras, a lei com toda a sua autoridade, firme e implacável, se fará atuante e apontará o seu respectivo pecado. Ele estará mais uma vez debaixo da lei. Ela exercerá novamente o seu direito de cobrar justiça e a devida punição, a morte eterna. E caso o pecador escolha sair dessa condição, ele terá que recorrer novamente à graça para obter mais uma vez o perdão. Pecaremos ou transgrediremos os mandamentos de Deus porque não estamos debaixo da lei, sob sua condenação, mas debaixo da graça ao abrigo do perdão divino.
De modo nenhum, Romanos 6,15. Portanto, a própria conclusão de Paulo aniquila inteiramente a teoria de um suposto conflito entre a lei e a graça, ou de que a graça anulou a lei. A ideia de estar livre da lei, livre de obedecê-la, não é nova. Este vil pensamento surgiu pela primeira vez por volta do ano de 608 a.C., nos tempos do profeta Jeremias. Você sabia disso? Naquela época, esse argumento indigno foi apresentado pelo rebelde povo de Judá a fim de justificar os seus pecados. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas as práticas repugnantes? Jeremias 7, 8-10. Debaixo da lei. Paulo nunca excluiu a lei da vida do cristão. Romanos 3:31 e 1 Coríntios 7, 18-19. Nunca estabeleceu conflito algum entre a lei e a graça. Paulo nunca ensinou maneiras de alcançar a salvação. A sua afirmativa, não estamos debaixo da lei, e sim da graça, em Romanos 6,14, declara que o pecador arrependido ao abandonar a sua conduta pecaminosa não está sujeito à condenação por ter transgredido a lei de Deus. Romanos 7, 5-12. Pois a graça concedeu-lhe o perdão. Ezequiel 33, 12-16. E Miqueias 7, 18-20. E Hebreus 8, no verso 10-12. Paulo exortou os cristãos romanos a não retornarem às suas antigas atitudes de pecado, pois agindo dessa maneira, preservariam o respeito pela lei de Deus e evitariam que o mal predominasse novamente em suas vidas. Eles não seriam como antes, escravos do pecado, em Romanos 6:11-23 e Romanos 7:14-25. O verso de Romanos 6,14 apresenta o seguinte ensino: tendo abandonado os vossos pecados, tendo cessado de quebrar a lei, tendo crido em Cristo e sendo batizados, vós agora não sois mais governados pelo mal ou pelas paixões carnais. Não sois condenados pela lei, porque achastes graça à vista de Deus, que vos concedeu este favor imerecido, e os vossos pecados foram perdoados. É somente uma vida guiada pelo Espírito Santo que é capaz de obedecer à lei de Deus. Atitude semelhante existe entre os professos cristãos da atualidade. É comum ouvir: não estamos debaixo da lei e sim da graça, unicamente na tentativa de justificar a desobediência ao quarto mandamento. Ninguém a utiliza como pretexto para descobrir os demais preceitos da lei de Deus. Acredita-se que aquelas que usam esses argumentos para fugir da guarda do sábado não sentem nenhum desejo de blasfemar, roubar, matar, adulterar, etc. Certamente que essas coisas lhes causam horror. Contudo, com tal atitude, apenas provam que não é a lei de Deus que os inibe de cometer tais transgressões, mas a educação que receberam, a vigilância social e a punição pública. Se a prática desses horríveis pecados não fossem aceitos na sociedade, então não hesitariam em dizer que praticam tais coisas porque não estão debaixo da lei e sim da graça. Usariam o mesmo argumento registrado em Jeremias 7:10. Outra questão inegável: os que pisam deliberadamente o quarto mandamento, dizendo que não estão debaixo da lei, creem que não devem insultar o nome de Deus, desonrar pai e mãe, idolatrar, furtar, enfim. Evitam essas coisas, essas práticas hediondas. Em outras palavras, obedecem parcialmente à lei de Deus, apenas por formalismo social, e agem de maneira contraditória, pois, segundo a teoria que defendem,
estão certamente debaixo da lei, pelo fato de guardarem 9 dos 10 mandamentos. Tiago diz que aquele que guarda 9 mandamentos e tropeça em um só ponto se torna culpado por todos. Porque aquele que disse não matarás também disse não adulterarás. Então, não matar, não roubar por mero formalismo social não nos faz melhores diante de Deus. Temos que guardar a lei de Deus e defendê-la no mundo onde pisam seus decálogos. Então, nada fazemos de bom ao praticarmos formalismo social. A expressão debaixo da lei também é usada no seguinte verso. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. 1 Coríntios 9, 20. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 5, 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. Nos dois casos, a expressão debaixo da lei não é aplicada com o mesmo significado de Romanos 6, 14 e 15. Enquanto Paulo em Romanos 6, 14 e 15 utiliza esta expressão para comparar duas condições distintas na vida do homem, aquela dominada pelo pecado e consequência sob a condenação da lei, debaixo da lei, e aquela livre do comportamento pecaminoso e, consequentemente, sob o perdão de Deus, debaixo da graça. Em 1 Coríntios 9, 20 e em Gálatas 4, 4 e 5. Ele utiliza a expressão debaixo da lei para indicar a condição de submissão, de obediência integral da lei de Moisés. Em Gálatas 4, 4, Paulo refere-se à condição de nascimento de Jesus, que foi sob jurisdição da lei mosaica, e ele cumpriu todas as exigências desta lei. Mateus 5, 17 e 18 e Isaías 53, 9. Igualmente, a afirmativa em Gálatas 4, 5, ao fim de redimir os que estavam sob a lei, refere-se aos demais judeus que estavam submissos às peculiaridades cerimoniais da lei mosaica. Gálatas 3, 3 a 29. E 2 Coríntios 3, 12 e 18. Mas haviam sido libertos de tais coisas com o sacrifício de Jesus. Mateus 27, 51 e Efésios 2, 15. Portanto, o sentido contextual, o valor semântico da palavra debaixo, em 1 Coríntios 9, 10 e Gálatas 4, 4, 5, é completamente distinta de Romanos 6, 14 e 15, para maiores esclarecimentos sobre 1 Coríntios 9 e 10. Bom, espero que hoje nós conseguimos entender a lei e a graça e os ministérios da lei de Deus. E queria falar com os irmãos que se vocês precisarem desses textos aqui para anotar em suas Bíblias, eles estarão na página do Facebook. Estudos Bíblicos Verdades do Fim. Todos os slides estarão lá para os irmãos conferirem e marcarem os textos. Queremos fazer uma oração para terminar o estudo de hoje. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado porque podemos entender a lei e a graça, Senhor, que é infinitamente unida. E queremos te agradecer pela lei que o Senhor escreveu nas tábuas e hoje escreve em nosso coração. Obrigado pela graça que desde a fundação do mundo tem nos alcançado. Agradeço por tudo em nome do Senhor, nosso Salvador. Amém.